Cheguei! Me responde uma coisa: o Instagram caiu, ninguém mais está vendo, você está sozinho. Você vai continuar produzindo o tanto que você produz? Agora me responde uma coisa e seja muito honesto nessa resposta. Você produz porque você quer conquistar algo ou você produz porque quer produzir muito? Parece que é um detalhe muito simples, mas na verdade esse detalhe é muito relevante. Quando a gente estuda psicologia, a gente estuda uma coisa chamada Self-Determination Therapy, que é a tua capacidade de gerar autodeterminação. E é uma terapia focada em gerar autodeterminação. O foco central aqui é entender as suas fontes reais de motivação, as raízes pela qual você se motiva e a partir disso estabelecer um plano válido de longo prazo. A maior parte dos livros de autoajuda não vai te ajudar a fazer isso porque eles falam sobre criação de hábito. A maior dos livros de autoajuda não vão te ajudar com isso porque as técnicas que eles ensinam para você são técnicas de organização, são técnicas organizacionais. E essas técnicas, essas formações de hábito, elas funcionam. Eu não estou falando que não funciona. O que eu estou querendo dizer é que você está construindo um terreno, está construindo uma casa num terreno de areia. É muito simples desmoronar, porque a tua motivação, que é a grande parte do iceberg, o outro lado do iceberg, o lado subterrâneo, que é grandão, é a parte com que você não está cuidando e você não está lapidando. E é por isso que eu te faço essas perguntas, porque muitas vezes o que você quer é conquistar algo para descansar. E eu entendo, é um motivo fidedigno. Quando você está ali numa escala 6:1, trabalhando 8, 10 horas por dia, mais 4 horas de faculdade, tudo que você quer é conquistar um contexto na tua vida que você naturalmente possa descansar. E esse é um tipo de motivação que é uma motivação intrínseca, é uma motivação válida. A pergunta que fica não é exatamente se você deve ou não utilizar isso como fonte de motivação. A pergunta que fica é: será que você realmente está usando isso como fonte de motivação? Ou será que você simplesmente se apaixonou pela ideia de estar trabalhando muito? E eu sei que pode parecer contraditório, mas você não querer mais trabalhar muito e sim querer conquistar algo vai te fazer trabalhar muito mais do que se você meramente quiser trabalhar muito. Qual que é a diferença disso? O cara que quer trabalhar muito, ele quer aparecer. É o que na Self-Determination Therapy a gente chamaria de uma motivação extrínseca. Ele quer que as outras pessoas valorizem ele como uma pessoa trabalhadora. Então, ele se esforça porque ele busca aquela validação. Mas quando ele não tem aquela validação, a motivação dele cai. Mas e se ele tem aquela validação, Júlio? Aquela motivação cai também. Sabe por quê? Porque agora o cérebro dele conseguiu o que ele estava buscando. E agora aquela atividade ali não tem mais graça. Porque a função daquela atividade não era o trabalho que dignificava aquele homem. Aquela função daquela atividade agora foi estabelecida como, poxa, um alguém a ser convencido. Porque a partir do momento que você convenceu esse alguém de que você é trabalhador, beleza, a tua função social foi estabelecida. A partir de agora você ocupa o espaço que você queria ocupar, ocupando esse espaço você não precisa mais trabalhar. A motivação, ela precisa ser algo quase que como uma caixa de Pandora. Quando você abre, existem vários estímulos, várias coisas diferentes que estão relacionadas a ela, raízes todas interrelacionadas, mas no fim do dia você consegue consumir os conteúdos que você precisa consumir e trabalhar nas coisas que você precisa trabalhar pela necessidade de fazer um trabalho bem feito nessas coisas, sendo essa necessidade uma necessidade interna e automotivada. Por isso o nome da terapia é terapia da autodeterminação. Eu falo muito disso na Academia Polímatas, se você quiser se inscrever, o link está aqui na descrição. Mas, prosseguindo, é muito importante você entender isso, porque a partir do momento que você entende isso, os teus projetos eles mudam de nome. O meu projeto de ascensão financeira não é um projeto relacionado única e exclusivamente a mim e a minha ascensão financeira, mas sim uma junção da minha ascensão financeira, a crença de que se eu tiver uma ascensão financeira eu consigo ajudar muito mais gente, e ajudando muito mais gente eu me sinto muito mais realizado, porque esse é o meu propósito aqui. Não vou dizer, nossa, esse é meu propósito na Terra, meu propósito espiritual. Não, não é algo espiritual, é algo meramente objetivo, entende? É algo racional, é algo lógico. O problema é que muitas vezes a gente se perdeu nesse senso de propósito e passou a acreditar que era algo extraordinário, uma crença sobrenatural sobre alguém ou sobre nós mesmos que nos faria sentir motivação infinita. E não é assim. Na verdade, a motivação vem quando você vê um valor intrínseco àquela atividade. Só que você tem que começar entendendo as 6 etapas da motivação, identificando em qual delas você está e identificando o que você precisa fazer para desenvolver a habilidade da próxima etapa.
Não adianta você querer chegar já falando sobre querer ver propósito no seu trabalho, porque isso não vai dar certo. Às vezes você está trabalhando de telemarketing, que por sinal é uma das profissões com maior índice de desenvolvimento de transtornos mentais associado ao humor deprimido, porque é problema o tempo todo, ninguém liga para o telemarketing para parabenizar, e aí você está num problema nesse contexto porque você está num ambiente de alta pressão. Nesse ambiente de alta pressão, você fala, cara, eu quero sair daqui. Essa é a minha motivação. Então você vai para a faculdade motivado, você vai trabalhar mais motivado porque você tem consciência de que dependendo de como você trabalhe, talvez eles te tirem dali, talvez eles te coloquem em outro cargo, você comunica superiores, você age de acordo com isso. Só que, olha como é interessante, a tua motivação, nesse contexto, ela já começou no intrínseco. Tem gente que não. Tem gente que não tem a motivação de sair do telemarketing. Ele quer sair, mas ele não tem a motivação necessária para ter comportamentos que perpetuem na realidade alguém, demonstrando alguém que quer sair dali. Então, qual é essa escada da motivação? Primeiro de tudo, você tem a motivação, que é quando você não tem nenhum tipo de motivação e você não faz aquilo. É aquele cara que compra o livro e deixa o livro guardado e nunca lê o livro. Só que aí existe a motivação externa, também conhecido como motivação extrínseca. É quando alguém chega para você e te obriga a ler o livro. Alguém, de alguma forma, te força a ler aquele livro, seja por chantagem, seja por ameaça, de algum modo te convence, não te convence racionalmente, mas te convence que se você não ler aquele livro, você será punido. Então você lê aquele livro. E aí existe a motivação introjetada, que é quando você, para além da necessidade de validação ou necessidade de cumprir um papel que alguém mandou, você não precisa de alguém te ameaçando para aquilo. Você naturalmente sente culpa por não fazer. Por exemplo, a pessoa que sente culpa por não acordar cedo e trabalhar. Ela não está indo trabalhar porque ela acredita no trabalho dela e porque ela quer trabalhar. Ela está indo trabalhar porque ela sente culpa pelo fato de não ir. Ela não está lendo os livros da faculdade porque ela acredita que ela precisa ser um bom profissional. Ela está lendo porque ela sente culpa por saber que os colegas dela estão lendo e ela não está lendo. Então, beleza, essa motivação introjetada. Aí vem a motivação identificada. E geralmente, a maioria de vocês ou está na extrínseca ou está na introjetada. Então presta muita atenção porque começa agora o processo de desenvolvimento de motivação, que é quando você identifica valores reais naquilo que você está buscando. É quando você identifica valores reais na academia, valores tão reais, valores tão duradouros, que você consegue fazer uma conta de longo prazo e saber que fazer academia só na segunda e na sexta é muito melhor do que nunca fazer. Então você vai fazer porque você racionalmente compreende que aquilo lá tem benefícios. E como é que você faz isso? Eu gosto da ideia de listar. Você lista as atividades, faz 3 riscos na folha, né? 2 riscos, aliás, para abrir 3 abas de tabela. Na primeira aba você coloca a atividade, na segunda os benefícios, na terceira os contras. E aí depois você vai lendo aquilo ali e refletindo com você mesmo. Quais são os benefícios? Quais são os prós e contras dessa atividade? Onde que eu chego com essa atividade? Diante disso, você vai ter uma análise muito mais sóbria da realidade que te permite tomar uma decisão mais inteligente. Quando você, conforme você for fazendo aquela atividade, percebendo os benefícios de curto, médio e longo prazo, você vai começar a sentir uma motivação intrínseca, uma motivação interna em relação àquilo lá, que é o que a gente chama de motivação integrada. Esse momento é o momento em que no livro Hábitos Atômicos, por exemplo, ele fala sobre você ter uma identidade em relação àquilo. Então, nessa hora, o cara que começou a gostar da academia, ele vai começar a virar rato de academia, o que gostou de altinha vai começar a virar rato de altinha, não sei como é que é o nome para quem é viciado em altinha, mas desse momento em diante, a pessoa a ela começa a ver um valor interno naquela atividade. Não é só uma questão de eu valorizo a ideia de estudar para minha faculdade. É uma questão de eu internamente quero estudar para minha faculdade. Eu internamente quero ser bom naquelas atividades. É basicamente isso. E quando você desenvolve essa habilidade intrínseca, a habilidade integrada, você está um passo da habilidade intrínseca, que é o quê? Eu gostar da habilidade da execução pela execução em si. Então, por exemplo, eu, como vocês podem ver, eu gosto de ler numa quantia significativa. Não é muito, mas é uma quantia significativa. E eu não gosto de ler, pelo menos não mais, só pelo que eu estou buscando aprender. Porque se fosse assim, muitos livros que eu li eu não teria lido. Eu li vários livros de história, vários romances. Então, por que eu teria lido esses livros? Simples.
Porque internamente eu tenho o ímpeto pela leitura. Só que isso só é possível se você ir escalando essas etapas de motivação até chegar num ponto onde aquela atividade se torna naturalmente prazerosa para você e é só a atividade em si que se torna naturalmente prazerosa, mas não apenas o resultado que aquela atividade perpetua. E muitas vezes o que está faltando é você fazer isso na tua empresa. É você começar a olhar para o teu trabalho de uma forma mais, de uma motivação mais integrada, de uma motivação mais identificada. Você olhar para o teu trabalho como algo maior que você, talvez de uma forma mais altruísta. Muitas das vezes, o que te falta é tentar identificar qual seria a sua motivação de forma integrada à sua personalidade. O que te motiva de verdade? O que você está buscando? O que te motivaria a trabalhar mais? Poxa, eu quero trabalhar mais. Tá bom, mas por quê? É pelo teu filho? Pela tua mulher? É pelo teu trabalho em si? Você valoriza o seu trabalho? É pela sua empresa? É pela sua liberdade? O que você está buscando com isso? E quando tiram isso que você está buscando, você consegue executar aquela atividade pelo simples prazer de executar a atividade em si? E eu não estou falando que você vai fazer isso para todas as atividades, mas pelo menos para o geral da tua empresa. Não sei qual é a habilidade que você mais tem que desenvolver na tua empresa hoje, mas talvez seja gestão. Você trabalharia com gestão simplesmente pelo fato de ser um trabalho digno e muito digno, por sinal? Ou você precisaria de um recurso externo para estar te motivando? Porque se você precisa desse recurso externo, é evidente que você não vai conseguir ter tanta motivação como alguém que consegue simplesmente gostar do ato de gerir. Só que não significa que você não possa ter muita motivação se você alinhar suas expectativas e desejos e objetivos de forma muito linear, sabe? Não é aquele tiro de shotgun que vai para tudo que é lado. Buf, eu gosto disso, eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu gosto daquilo. Não, eu gosto dessas coisas aqui e é nessa linha que eu vou. E às vezes essas coisas aqui é um trabalho voluntário que você gosta de fazer. É um esporte que a tua empresa te dá autonomia e liberdade de tempo para que você faça. É um objetivo a longo prazo que você precisa de tempo para que ele se estabeleça. Então é basicamente isso que você precisa fazer se você quiser sentir mais motivação na tua produtividade. Eu sou Júlio César, eu tenho a Academia Polímatas, é uma área de psicoeducação onde eu falo sobre essas coisas e muito mais de uma forma mais densa e pessoalmente acredito eu mais interessante. Se fizer sentido para você, se inscreve aqui na descrição. Tamo junto.